passar, pode passar. Sabrina, que anuncia para o secretário de saúde, secretário. Anuncia aqui dentro, secretário. Oi. Bom dia a todos, bom dia à população que está nos acompanhando via Facebook, TV Câmara. Hoje a gente está abrindo a primeira audiência da Secretaria Municipal de Saúde do primeiro quadrimestre do ano 2025. Enquanto presidente da Comissão de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, e sob a proteção de Deus, em nome do povo de Quissamã, declaro aberto a audiência pública da Secretaria de Saúde do primeiro quadrimestre do ano 2025. Convido para compor a mesa os vereadores André de Paula, o vereador Luan Buiú. Também convido para compor a mesa a excelentíssima senhora secretária de Saúde, Sabrine Pereira. Além da ilustríssima secretária de Saúde, Sabrine, também convido a subsecretária de Saúde, Milena Viana. A coordenadora de Planejamento, Delba Barros. A coordenadora do Fundo Municipal de Saúde, Luquete Silva. Passo a palavra para a secretária de Saúde para abrir os trabalhos. Bom dia a todos e todas que estão aqui nessa manhã. A gente tem muito prazer em estar apresentando o primeiro quadrimestre de 2025, todas as prestações de serviços, as ofertas, tudo que é feito na Secretaria Municipal de Saúde. Quero aqui agradecer a presença do vereador André de Paulo, vereador Luan, vereador Ailson, aqui também a nossa subsecretária Milena, a Delba, a Lu Kathleen, que vão estar aqui explanando, né, tudo que a gente fez nesse primeiro quadrimestre, e falar que não é um serviço só de uma pessoa, né? A gente tem aqui vários coordenadores de vários programas e serviços de saúde. É um serviço de muitas mãos, de muito empenho, de muita dedicação, e a gente se sente muito honrado e muito feliz de participar desse trabalho diário e de pertencer à saúde do município de Quissamã, que é uma saúde diferenciada. A gente vivencia, cada dia, pessoas vindo para o nosso município por conta da saúde de qualidade que é ofertada aqui no nosso município. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte desse trabalho. Quero agradecer muito a presença de todos os coordenadores. Será uma manhã muito produtiva. E vamos em frente trabalhando em prol da população de Quissamã. Aqui também a gente está na TV Câmara, né? Então, eu quero aqui também dar um bom dia a toda a população de Quissamã que está nos assistindo e que vão acompanhar também a nossa apresentação do quadrimestre. Quero também agradecer aqui a presença dos conselheiros de saúde, em nome da Ana Maria, Sidneia, a Grace também que está aí. E vamos em frente na nossa apresentação. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a Milena, para dar boas-vindas aqui para a gente também. Bom dia a todos, né? Bom dia aos vereadores, Luan, André, Ailson, né? A toda a equipe aqui presente, a Delba, Lu Kathleen, Sabrine, né, que a gente fica mais diretamente aqui depois ligada nessa apresentação, né, no final dessa apresentação, mas falar que é um trabalho, né, de todos vocês. Então, a gente fica muito feliz também quando a gente vê, né, Sabrine, a equipe aqui presente, porque é o trabalho de todos nós que a gente está aqui apresentando, né? É o fruto do nosso dia a dia, dos nossos desafios, das nossas conquistas, do que a gente quer fazer de sempre melhor, né? A nossa saúde, de fato, é uma saúde de referência.
Quando a gente escuta algo que, né, tenta trazer para outra realidade, a gente basta olhar aqui para os nossos vizinhos, né, os municípios que enfrentam, né, dificuldades, e a gente está sempre aqui lutando, se desafiando para fazer o melhor para a nossa população, né? Agradecer também a presença dos conselheiros de saúde, como a Sabrina falou, né? O Conselho de Saúde é muito importante também para que a gente faça, né, um trabalho na Secretaria de Saúde. Além de tudo, né, a nossa população, que vem junto com a gente, que participa das nossas ações, mas que a gente tem um desafio que é sempre trazer a população, né, para mais perto da gente, para participar, para cuidar da sua saúde, para que a gente tenha, né, mais qualidade de vida no nosso município. Então, agradecer a todos, falar que vai ser uma manhã, né, produtiva, uma manhã de muita demonstração de trabalho, né, porque a gente está ali na secretaria trabalhando arduamente todos os dias para a gente fazer o melhor. Então, bom dia a todos. A gente convida para compor a mesa a presidente do Conselho de Saúde, a senhora Bruna Ribeiro. Quer falar um pouquinho, Bruno? Depois. Então, vamos iniciar a apresentação de contas no período de janeiro a abril do ano de 2025. Doutora Delba. Bom dia a todos e todas. Em nome do vereador Ailson, cumprimento todos os vereadores da casa. Dizer que, para a gente estar aqui, é sempre gratificante, na medida em que a gente vai prestar contas daquilo que nós fizemos num quadrimestre. E aí, toda vez que eu venho, me faz sempre pensar e fazer uma reflexão. E aí, dessa vez, eu pensei, né, quer dizer, a gente está falando mais do que de consultas médicas, vocês vão ver, aqui estamos falando mais do que distribuição de medicamentos ou marcação de exames. O trabalho da Secretaria de Saúde é muito mais amplo do que isso, e como vocês poderão ver na apresentação que eu vou fazer. Nós dividimos essa apresentação em duas partes. Na primeira parte, a coordenadora do fundo, Lu Kathleen, vai fazer uma explanação das receitas e despesas de saúde no período, e depois eu sigo a apresentação falando aí das ofertas de serviço, da equipe, das atividades de promoção à saúde, da ouvidoria, entre outras atividades que nós realizamos. Então, passo a palavra a Lu Kathleen. Bom dia a todos. Queria agradecer a todos que estão aqui presentes, coordenadores, os vereadores, Milena, Sabrina, pela oportunidade. Eu vou começar apresentando o montante e fontes de recursos aplicados na saúde no primeiro quadrimestre. Orçamento atualizado por fonte de recurso em Quissamã, primeiro quadrimestre de 2025. A fonte de recurso, recurso próprio. A dotação inicial era R$ 21.032.420,81. Tivemos R$ 574.598,73 de suplementação. Redução, R$ 291.900. A dotação atualizada é de R$ 21.315,119,54. Isso corresponde a 27,90%. Na fonte de recurso royalty, a dotação inicial era de R$ 42.370.023,72. Tivemos de suplementação R$ 8.376.721,99. Tivemos o mesmo valor para a redução, e a dotação atualizada permanece a mesma da dotação inicial. Isso corresponde a 55,45%. Na fonte de recurso SUS federal, a dotação inicial era de R$ 5.079.570. Essa é a distribuição orçamentária por fonte de recurso no primeiro quadrimestre. O recurso próprio, SUS municipal, 27,9%, royalty, 55,45%, SUS federal, e aí engloba os agentes comunitários de saúde e de endemia, piso da enfermagem também, 10,99%, e SUS estadual, 1,19%. Transferências SUS federal e estadual, por bloco de custeio, no primeiro quadrimestre.
governo federal nos enviou, no total, R$ 5.599.191,30, distribuído entre assistência farmacêutica, R$ 54.489,64. Atenção primária, R$ 1.697.345,33. Média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, R$ 2.383.781,68. Vigilância em saúde, R$ 227.694,72. Gestão do SUS. E nesse bloco está incluso o piso da enfermagem. R$ 1.235.879,93. Governo estadual, houve um repasse no total de R$ 178.417,09, distribuído entre assistência farmacêutica, no valor de R$ 38.213,89. Não houveram repasses para a Rede Aline, nem para a atenção básica, nem para a PAI. Cofinanciamento da Rede de Atenção Psicossocial, R$ 140.203,20. Não houveram repasses também para a SAMU. Total federal mais estadual, R$ 5.777.608,39. Esses são os recursos executados por fonte no primeiro quadrimestre de 2025. Na fonte recurso próprio, a dotação inicial era de R$ 21.032.420,81. Foram empenhados R$ 11.774.334,14. Liquidado, R$ 11.637.101,59. E pago, R$ 11.620.994,51. Fonte de recurso royalty. A dotação inicial, R$ 42.370.023,72. Foram empenhados R$ 18.344.860,86. Liquidado, R$ 14.437.477,84. E pago, R$ 13.646.307,80. SUS Federal, a dotação inicial de R$ 5.079.577,18. Foi empenhado R$ 3.739.533,97. Liquidado, R$ 2.245.836,83. Pago, R$ 2.244.465,95. Agentes comunitários de saúde, a dotação inicial, R$ 1.584.000. Foi empenhado R$ 260.831,92. Liquidado o mesmo valor e pago o mesmo valor. Os agentes comunitários de endemia, R$ 237.216 era a dotação inicial. Foi empenhado R$ 59.500,01. Liquidado e pago os mesmos valores. Piso da enfermagem, dotação inicial, R$ 3.415.537,21. Empenhado, R$ 1.560.485,38. Liquidado, R$ 1.079.025,58. E pago o mesmo valor liquidado. SUS estadual, a dotação inicial era de R$ 908.125,03. Foi empenhado R$ 207.763,57. Liquidado, R$ 152.695,03. Foi pago o mesmo valor liquidado também. O total, dotação inicial, R$ 74.626.899,95. Total empenhado, R$ 35.947.309,85. Liquidado, R$ 29.868.468,80. Pago, R$ 29.063.820,80. Despesas liquidadas por subfunção e fonte de recurso no primeiro quadrimestre. A subfunção Administração Geral. Foi liquidado R$ 483.584,97 em recurso próprio,
R$ 18.093,86 em royalty, R$ 130.329,39 em recursos federais, R$ 32.577,80 em recursos estaduais, totalizando R$ 664.586,02 de administração geral. Isso corresponde a 1,93%. Atenção básica. Foram liquidados em recurso próprio R$ 2.902.557,16. Em royalty, R$ 3.961.429,71. Recursos federais, R$ 412.034,82. Recursos estaduais, R$ 111.773,23, que totaliza R$ 7.387.794,92 de atenção básica, o que corresponde a 21,51%. Assistência hospitalar e ambulatorial. No recurso próprio foram liquidados R$ 7.099.151,27. No royalty, R$ 14.409.594,59. Recursos federais, R$ 2.577.998,64. Não houveram liquidações em recursos estaduais, totalizando R$ 24.086.744,50, que corresponde a 70,13% de assistência hospitalar e ambulatorial. Suporte profilático e terapêutico. Não houveram liquidações em recurso próprio. Em royalty, R$ 241.724,58. Não houveram liquidações também em recursos federais. No recurso estadual, houve R$ 8.344 de liquidação, o que totaliza R$ 250.068,58, que corresponde a 0,73%. Em vigilância sanitária e epidemiológica, houveram liquidações no valor de R$ 1.147.808,19 em recurso próprio, R$ 66.201 em royalty, R$ 59.500,01 em recurso federal. Não houveram liquidações em recursos estaduais, e o que totaliza R$ 1.273.509,20 de vigilância sanitária e epidemiológica, o que corresponde a 3,71%. Energia elétrica. Não houveram liquidações em recurso próprio, R$ 219.834,37 em royalty. Em recurso federal, R$ 465.331,48. Recurso estadual, não houveram liquidações, que totaliza R$ 685.225,85, o que corresponde a 1,99% referente à energia elétrica. O total de recurso próprio, R$ 11.633.101,59. Royalty, R$ 18.916.938,11. Recursos federais, R$ 3.645.194,34. Recursos estaduais, R$ 152.695,03. Total geral, R$ 34.347.929,07. Propostas de emendas parlamentares para que se amanda o primeiro quadrimestre de 2025. A proposta incrementa PAP e MAC, ambas, pela parlamentar Soraya Santos, uma no valor de 2 milhões, que foi cadastrada em janeiro, e a outra no valor de 1 milhão, também cadastrada em janeiro, e estamos aguardando o repasse. Obrigada, Luquete. Convido aqui para compor a mesa o vice-presidente dessa casa, o vereador Cássio Reis. Obrigado, Luquete. E retorno a palavra para a Delba. A gente não vive sem dinheiro, né? Então, apresentar essas receitas
é importante para a gente ter a dimensão do custo da saúde em Quissamã, que é um custo, né? Todo o investimento, todos os serviços que a gente tem, né, são pagos com esses recursos. Mas, quando a gente olha para esses números, o que a gente vê é que, embora o cuidado em saúde seja da responsabilidade do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Quissamã, a conta maior fica com Quissamã, né? Então, o SUS federal repassou 10%. Né, o nosso gasto 10%, o SUS estadual 1,19%, e aí, quando a gente olha ROI, 55%, recursos municipais, que são as receitas de impostos, 27%. Então, na verdade, tudo essa engrenagem que funciona em Quissamã só pode acontecer em função, né, de todo o recurso investido, né, pelo governo no setor saúde. Então, passado isso, eu vou falar, né, a auditoria também é um item que é solicitado por nós, que apresentamos no período. Nós já fizemos muitas auditorias quando nós transferíamos pacientes para hospitais privados. Hoje isso já não acontece mais. Nós não tivemos auditoria no período, mas nós temos processos administrativos e esses são analisados pelo médico auditor, e no período foram 66 processos. Eu vou começar falando da oferta de serviços de saúde que a gente agenda para fora do município de Quissamã. E depois eu vou falar da nossa oferta dentro da nossa própria rede. E é importante dizer isso, né, que Quissamã é um município em torno, né, de 23 mil habitantes. Ele não tem que ter todos os serviços de saúde, porque, imagina, a gente já tem todo esse custo operacional, a gente não teria condições, expertise pessoal, né, para dar tudo que uma população precisa. Não foi assim que o SUS foi pensado. O SUS foi pensado de maneira regional. Então, quando eu apresento aqui essas especialidades que a gente demanda atendimento para fora, isso faz parte do sistema público de saúde, porque um município de pequeno porte não tem que ter serviços altamente especializados. Okay? Dentro dos procedimentos que nós mais demandamos para fora, citamos a ortopedia, o exame de densitometria óssea, a ressonância magnética com ou sem sedação, a oncologia, o cateterismo, que é a parte cardiológica. E aí nós temos outros, né, procedimentos, como, no caso, ambulatório de cirurgia pediátrica, ambulatório de cirurgia geral para cirurgia de fígado, hérnia, radiografia panorâmica, parte da odontologia, que é uma parte altamente específica, ginecologia cirúrgica, um exame, entendeu, para identificar algum problema na tireoide, mamografias que nós fazemos também no Rio Imagem, consulta na área de patologia da coluna cervical, biópsias de mama, de próstata, consulta de cardiologia pediátrica, radioterapia, ecocardiograma infantil, enfim. No período, nós conseguimos agendar, isso significa regular, 438 pacientes para tratamento fora do município de Quissamã. E esse tratamento ele pode estar mais perto, como no caso do cateterismo ou consulta de hematologia, que foi feito no Dona Alba, em Macaé, como ele também pode ser procedimentos feitos nos hospitais federais e estadual do Rio de Janeiro. Então, aqui são outras consultas que foram realizadas, né, procedimentos e exames, e, como eu falei, então, no período nós tivemos, então, 438 procedimentos regulados. Com relação a então, a gente regulou, mandou para fora. E a gente tenta também comprar serviços para poder fazer no próprio município, que a gente sabe, né, do tempo de deslocamento de um paciente, né, para um Rio de Janeiro. Então, Quissamã ele faz processos licitatórios para comprar procedimentos para serem feitos ou em Quissamã ou mais próximo de Quissamã. E aí, dentre esses procedimentos, a gente destaca a tomografia, que foi um grande ganho, né,
partir do ano passado. Mas temos outros exames, como ultrassonografia, ecocardiograma, endoscopia, ressonância, aí os exames cardiológicos, exames oftalmológicos, porque nós estamos fazendo as cirurgias de catarata aqui no município, né? E outros exames. Então, no total, nós conseguimos marcar 3.112 exames com prestadores por nós contratados, e nós tivemos um percentual de falta de 3,95%. Isso nos aquece um pouco o coração, né? Porque é um percentual pequeno quando a gente compara com as consultas especializadas. Mas a verdade mesmo é que a gente não quer que ninguém falte, porque sempre a gente fala, faltar o procedimento, alguém deixou de fazer e a pessoa está retardando o seu diagnóstico. Bom, o serviço tem um serviço social que funciona no Conara, atendeu 1.153 pacientes. Tivemos, no quadrimestre, 2 novos pacientes inseridos para tratamento de hemodiálise. E aqui a gente chama atenção, sempre, né, que a gente faz essa apresentação, nos preocupa, porque a cada quadrimestre, 2 novos pacientes precisam entrar em tratamento de hemodiálise. E tratamento de hemodiálise é um tratamento que castiga quem faz, porque é ir a um serviço, passar horas numa cadeira, entendeu, para trocar o sangue 3 vezes na semana. Então, o apelo que a gente faz é ir para a população, né, no sentido de se cuidar mais, para evitar, né, chegar ao ponto de precisar de uma hemodiálise. Bom, então, para levar os pacientes para fora, né, a gente tem o transporte sanitário, e aí, nesse período, para levar paciente para hemoterapia, para outros exames no Rio de Janeiro e em qualquer município que tenha um procedimento, né? Nós temos, então, 2 vans e 5 carros de 5 lugares, e, nesse período, nós transportamos 4.260 pessoas entre acompanhantes e usuários. Agora, eu vou falar da nossa rede própria, que não é uma rede pequena, eu acho que é importante a gente entender isso. Um município de Quissamã, com 23 mil habitantes, ter 23 estabelecimentos de saúde, com níveis de complexidade que vai da atenção primária para a atenção secundária, isso é algo bastante... não é comum, entendeu? Num município do tamanho de Quissamã. Então, nós temos, então, 23 estabelecimentos de saúde, e aí a gente chama atenção o que deve ser feito mesmo, que nós temos 9 unidades de atenção primária em saúde. Mas por que, Delba, 9 unidades de atenção primária em saúde? Porque o certo é o paciente entrar na nossa rede de saúde pela atenção primária. E, quando eu falo atenção primária, eu estou falando da unidade de saúde da família. O paciente pode entrar pelo hospital também, a gente tem uma emergência de porta aberta, mas é preciso entender que o hospital não está... Quem procura uma emergência, ele só está se livrando de um desconforto. Na emergência, não há tratamento. O tratamento é feito na atenção primária à saúde, isso significa na unidade de saúde da família, mais perto da sua residência. A emergência, então, do hospital, entre atendimentos médicos e procedimentos de enfermagem, né, nós tivemos 94.635 procedimentos, e, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 5,5%. Atendimento médico na emergência de adulto, nós tivemos 10 mil atendimentos médicos e houve também um aumento de 2,47% em comparação ao primeiro quadrimestre de 2024. A emergência pediátrica teve 3.202 atendimentos, e aí, se a gente comparar, por que a emergência pediátrica tem menos do que adulto? Porque a gente tem menos população criança, né? E, por isso, menos atendimento. Mas, volto a dizer, a gente precisa, na verdade, estar vinculado lá na estratégia de saúde da família. Quando a gente olha, né, porque alguns pacientes que entram na emergência vão precisar de internação. E aí, no período, nós tivemos 773 internações. A clínica médica é a que mais interna. E, quando eu falo clínica médica, eu estou falando aqui de adultos e de pessoas idosas, né?
A pediatria tem pouca internação, o que a gente acha muito favorável. A gente não entende que internar seja um bom indicador. Quanto menos pessoas internarem, para nós, melhor. E para a pessoa também, para a família, sem dúvida nenhuma. No período em nós tivemos, então, 191 internações na obstetrícia, e nós tivemos 38 na UTI de adulto e 72 na UTI, na unidade de cuidados intermediários. Tivemos 14 na psiquiatria e 39 na cirurgia. Quando a gente olha para esses procedimentos cirúrgicos, a maior quantidade está relacionada à cesariana. E aqui a gente também fica um pouco de olho nisso. A gente gostaria muito que as mulheres pudessem ter mais partos normais do que cesarianas, né? Mas a gente também diz que a gente faz aquilo que é possível naquele momento. Mas tivemos outros procedimentos, e aqui também eu quero citar o controle da natalidade. A gente vem percebendo que o número de mulheres parindo vem diminuindo em Quissamã. E não é só em Quissamã, não, no Brasil inteiro. E eu me lembro que algumas pessoas fazem crítica de que a família pobre quer ter muito filho para ter Bolsa Família. Não é isso que os números mostram para nós, tá certo? Porque, se fosse assim, estaria aumentando, né, o número de nascidos vivos, e o que a gente tem percebido é que esse número está diminuindo. Exames radiológicos, eu estou falando do raio-x simples, nós fizemos 4.828 exames no período. Com relação à tomografia, nós fizemos 1.622 tomografias. E é importante entender que, embora raio-x e tomografia esteja dentro do hospital, eles atendem também serviços ambulatoriais, o próprio serviço da emergência, como também para os pacientes que se encontram internados. E aí, quando a gente olha para quem são esses pacientes que procuram o nosso atendimento de urgência no hospital municipal, a gente vai ver que 40% deles é não urgente. Então, isso significa que a pessoa pode esperar, isso significa que a pessoa deveria ter procurado a sua unidade de saúde mais perto, porque, quando eu falo procurar a sua unidade de saúde mais perto, eu estou falando da importância da pessoa, do usuário, fazer o vínculo com a sua equipe de saúde, fazer o vínculo com o seu médico, fazer o vínculo com a sua enfermeira, fazer o vínculo com o seu agente comunitário de saúde. Então, assim, só para exemplificar para vocês, né, a Márcia Verol, que por muito tempo trabalhou comigo no planejamento, ela, quando precisava de uma consulta médica, ela falava com o agente comunitário de saúde dela. E aí o agente comunitário fazia a ponte e agendava o atendimento. Então, quando eu reforço a importância da estratégia da saúde da família, eu estou reforçando o vínculo. E, quando a gente tem um vínculo, né, o acesso e o nosso percurso na rede de saúde se torna mais leve e mais certeiro, né? Porque eu não fico assim, me batendo para entender o que eu tenho, e aí eu vou num médico, vou no outro. Não, né? Um médico de família, ele vai te orientar para um melhor especialista necessário para o seu caso. As ambulâncias, né? O hospital tem ambulâncias, né? No período, nós tivemos 1.856 saídas de ambulâncias, tivemos 352 saídas para outros municípios, mas vocês veem que o maior número de saída de ambulâncias é para os chamados internos, né? Ou para altas hospitalares, e no período foi de 1.504. Os exames laboratoriais, nós tivemos 104 exames, 671 no período. É muito exame, né? Se a gente olhar para isso, é uma quantidade de exame bastante significativa. E aí a gente também, né, acredita que, na medida em que a gente consiga integrar melhor, né, a nossa rede de serviços em termos de informação, o paciente não precise repetir um exame, porque sempre eu digo isso, um exame que eu fiz de hemograma, 3 meses eu faço o exame, se eu não mudei nada na minha vida, ele vai continuar os mesmos valores. Então, na verdade, eu só, né, utilizei um serviço de uma maneira menos adequada e me submeti a um procedimento que
não teve valor. Então, a gente precisa estar, na verdade, podendo utilizar a nossa oferta de serviços de uma maneira mais qualificada. Barra do Furado tem uma unidade emergencial. No período, teve 2.429 atendimentos médicos, mas todo o resto, né, é importante dizer que são atendimentos, né, com exceção do atendimento hospitalar móvel, né, que quem faz é o motorista junto com a enfermagem, e tem a enfermagem. Todos esses procedimentos a gente tem por trás, né, uma equipe de enfermagem. Quando a gente olha também para a Barra do Furado, a gente vai ver que 68% dos pacientes que utilizaram a emergência de Barra do Furado eram residentes do município, e 32% era de outros municípios. Então, Quissamã não atende só a sua população, Quissamã atende também uma população vizinha. Bom, o Centro Especializado de Saúde ele tem 23 especialidades médicas. Nesse período foram feitas 5.283 consultas, e as clínicas com maior demanda de atendimento foram ortopedia, endocrinologia, oftalmologia, neurologia, cardiologia, dermatologia. Mas vocês veem que, de uma maneira geral, né, a oferta e a procura é bastante grande para essas clínicas, mas as outras também têm uma demanda de atendimento. Bom, e aí nós tivemos, no período, 35% de faltas das consultas que foram agendadas. Mas nós não conseguimos recuperar todas essas faltas. A gente só conseguiu recuperar 85% dessas faltas. Os médicos especialistas dão parecer no hospital. No período, nós tivemos 136 pareceres solicitados, e as especialidades com maior demanda foram cardiologia, ortopedia, angiologia e nefrologia. Vocês veem que a ortopedia está no top, né? A gente, quando olha lá, com relação ao número de consultas mais atendidas, a gente tem 642 consultas. E aí, preparando isso, a gente viu que nós tivemos 84 acidentes com motociclistas. 84 acidentes num quadrimestre. Eu não estou falando de um ano, eu estou falando de um quadrimestre. É lógico que essa pessoa vai precisar também procurar um ortopedista, certamente, às vezes, cirurgia. Então, e aí é importante a gente estar fazendo uma conversa, né, com a Guarda Municipal, né, com a Secretaria de Trânsito, para que a gente possa fazer ações conjuntas para reduzir, né, esses acidentes no município. Bom, profissionais outros, né, porque o Centro de Saúde especializado não tem somente médicos, nós temos psicologia, fonoaudiologia e serviço social. Esse grupo de profissionais produziu 354 consultas. No centro especializado são feitos testes de triagem neonatal, e aqui a gente chama a atenção para as mamães que tiveram seus filhotes, porque a gente diz que tem um período de ouro, que é entre o 3º e o 5º dia. A melhor prazo para fazer esse exame de triagem neonatal é entre o 3º e o 5º dia de nascimento. Então, com isso, nós aumentamos a oferta dessa testagem no Centro Especializado de Saúde. Agora, a gente precisa contar com a parte da mãezinha levando o seu filho para o serviço de saúde. Gente, saúde não é feito só pela Secretaria de Saúde, eu sempre digo isso. É feito com o apoio de outras secretarias de governo, mas é feito também com o usuário. Enfermagem, como eu digo, né, ela é um grande carro-chefe em todos os serviços de saúde, fez, no período, 2.679 procedimentos. Nós temos um procedimento que poucos municípios na região têm, que é de infiltração de cavidade sinovial, feito pelo reumatologista, fizemos 11 procedimentos no período. Nós temos um serviço de curativos especiais,
que, no período, fez 1.426 curativos, 1.293 atendimentos no próprio serviço, mas também fez atendimentos em domicílio, gerando 152 consultas de enfermagem. Tivemos 6 altas, nenhum abandono e 4 recidivas. E aqui a gente fica muito satisfeita, porque um abandono de um curativo especial, ele só agrava o problema do paciente. Entramos agora na área de saúde mental. O CAPS, no período, fez 5.965 procedimentos, mas é importante também dizer que o CAPS não é só um serviço que funciona para dentro, é um serviço que funciona para fora também. E aí, aqui a gente chama a atenção da blitz educativa feita no Janeiro é Branco, e temos o CAPS Folia, que é o carnaval que foi feito no Sobradinho. O ambulatório de saúde mental, ele teve 17% de faltas, que a gente chama de consultas de porta de entrada, que é a primeira vez no serviço. E, quando a gente olha para a produção do serviço, é aquele que já ingressou no tratamento, a gente teve 30% de faltas. Vocês veem que é muito similar com as faltas nas consultas especializadas. Aqui, eu sempre gosto de falar, a pandemia trouxe para a gente uma outra modalidade de trabalho, que são as consultas online. E aí, no período, nós tivemos 647 consultas, com exceção da psicopedagogia, todas as outras categorias profissionais passaram a fazer esse tipo de atendimento. A emergência psiquiátrica, no período, teve 14 internações, 0 internações em hospital psiquiátrico. Isso, para a gente, também é motivo de muita alegria, porque, primeiro, que está reduzindo, né? Existe uma política nacional que é para evitar, né, internações psiquiátricas, porque as internações não tratam ninguém. A gente trata, sim, o paciente agudo dentro do hospital. E aí, por isso que a gente tem os leitos psiquiátricos no Hospital Municipal Mariana de Jesus. Nós tivemos, então, a saúde mental também faz pareceres para o hospital. Tivemos 5 em fonoaudiologia, 4 em psiquiatria e 0 em psicologia. O serviço de saúde mental, ele também tem um atendimento a pessoas, né, que fazem uso de crack, álcool e outras drogas, e, no período, foram 33 procedimentos realizados. Eu agora vou entrar para a área de saúde bucal. E aí, no período, nas unidades de saúde da família, nós tivemos 3.619 procedimentos realizados. E vocês veem que eu só estou citando Alto Grande, Barra do Forado, Matiz, Machadinho e Morro Alto, porque as demais unidades, a partir do ano passado, passaram a ter equipe de saúde bucal. Que não tem equipe de saúde da família, então essas unidades passaram a ter equipe de saúde bucal, que é o dentista de 40 horas dentro da unidade de saúde. Bom, fora esse atendimento clínico geral, nós temos especialidade endodontia, odontopediatria. Então, no período, elas produziram em torno de 2.100 procedimentos. Mas o centro de especialidade, ele também abre as portas para atendimento emergencial, por isso que a gente colocou clínica geral, e ele tem um atendimento aos sábados para as emergências. Aí, agora, falo, né, das equipes de saúde bucal nas unidades de Caxias, Carmo, Centro e Santa Catarina. E aí, no período, essas equipes produziram 3.908 procedimentos. A saúde bucal vem fazendo um trabalho bastante interessante, com a chegada de dentistas que atendem crianças, que a gente chama de odontopediatras, e aí nós passamos, então, a ir para as escolas e fazer uma avaliação dos escolares com relação à cárie dentária. E, quando a gente olha para esses números, dá um pouco de tristeza, né, Matheus? Quando eu vi esses números, eu falei, nossa, então, 55% dos alunos da escola Délfica apresentavam dente cariado. E aí, veja, dente cariado, gente, é algo que a gente pode prevenir. Como é que se previne cárie? Escovação de dente. E é isso que a gente vai
E a gente distribui kits odontológicos, tá certo? E aí a gente precisa intensificar isso com as escolas, né? Com as creches, pedir para as professoras incentivarem isso, né? Eu hoje vindo para Quissamã, dando carona para uma pessoa, e ela disse, pois é, eu à noite perguntei para minha filha, você já escovou o dente para dormir? É isso. Um pai e uma mãe têm essa responsabilidade de lembrar também aos seus filhos da importância de escovar o dente. Então, isso não é só algo que tem que ser lembrado por nós, profissionais de saúde, não. Tem que ser lembrado também pelo pai, pela mãe, pela tia, enfim, pela quem cuida da criança. Bom, agora vou mudar para a reabilitação. No período, então, nós tivemos 4.432 procedimentos de reabilitação realizados. Importante dizer que nós temos o centro de reabilitação que funciona no Centro Especializado de Saúde e temos o centro de reabilitação em Barra do Furado. Toda a produção que é realizada em Santa Catarina, porque a gente tem um serviço de fisioterapia em Santa Catarina, como é feito numa unidade de saúde da família, a gente pega essa produção, porque para o Ministério da Saúde não existe fisioterapeuta em unidade de saúde da família, existe a equipe EMULT, a gente traz essa produção e coloca dentro do centro de reabilitação. Existe também a reabilitação feita no hospital, e no período fizeram 1.316 procedimentos em todas as clínicas em que foram chamados os profissionais. Bom, a fisioterapia, muitas das vezes, vai demandar o uso de cadeiras de roda, cadeiras higiênicas, muletas, andadores, bota. No período foram solicitados 68 e foram emprestados 44. Quando a gente olha assim, 54%, mas a gente tem que lembrar do que já está emprestado, né? Porque ninguém fica com empréstimo, às vezes, um mês, às vezes fica com mais de 6 meses. Então, é importante dizer que a gente tem um teto, né? O céu tem um finito, né? Porque parece que a saúde não tem fim, não tem fim. Chega uma hora que a gente não consegue atender toda a população, porque a demanda é muito grande. E por isso que a gente trabalha com a questão da promoção e da prevenção, né? Então, a gente tem que reduzir aquilo que fazem as pessoas adoecerem e precisar desses tipos de órteses e próteses. Bom, nós tivemos, então, doações, isso é só empréstimos. As doações são feitas pelo município e as doações são feitas em parceria com um serviço especializado em Niterói. E existe uma cota. E aí nós solicitamos 35, foram doados no quadrimestre 24, e desses 24 nós só retiramos 10. E aqui também, às vezes, o paciente demora, ele sabe que já está a prótese disponível, mas ele demora em buscar, né, a prótese dentro do serviço. E, por isso, essa diferença de valores. Chegamos, então, na estratégia de saúde da família. No período, fez 14.033 procedimentos, contando, né, o acompanhamento dos agentes comunitários, os procedimentos de enfermagem, as consultas médicas e de pediatria, e, enfim. As equipes de saúde da família, elas contam com o apoio de uma equipe EMULT, composta por psicólogo, fisioterapeuta, educador físico, assistente social e nutricionista, e, no período, eles fizeram 377 procedimentos. Existe, então, um programa do governo federal que se chama Bolsa Família. Esse Bolsa Família, Quissamã, tem 3.928 famílias beneficiadas. E dentre essas, né, destacamos crianças, gestantes e quilombola para acompanhamento. E, parcialmente, nesse período, a gente acompanhou 32% da população quilombola. Gestante não aparece acompanhamento, mas foi feito. E crianças, 0,22%. É importante dizer que esse número aqui, a gente teve um problema na migração de dados, então ele não retrata tudo aquilo que fizemos. Então, o número de acompanhamentos foi maior do que isso, mas o que aparece no sistema é o que a gente está mostrando para vocês. Sobre vacina agora. Vou falar sobre vacina. Essa vacina aqui, na verdade, a gente está falando somente de um mês, de janeiro de 2025. Esses números aqui já mudaram, já não são mais os mesmos, mas a gente sempre chama a população, né, para que procure o serviço de saúde para se vacinar. Com relação à vacina da gripe, esses números também não são mais esses, já são outros, porque
a campanha começou, e não é mais campanha, o governo federal entendeu que isso agora faz parte do calendário, e aí isso começou, né, a distribuição da vacina para o município em abril, e esses dados vão até abril, nós já estamos no final de maio, então esses valores também estão diferentes. Mas aqui o apelo que a gente faz é que esses grupos, toda a população pode se vacinar para a gripe, o Ministério da Saúde já liberou vacinação para toda a população, mas, prioritariamente, esse grupo importante que procure os nossos serviços, que são crianças de 6 meses a menor de 6 anos, as gestantes e os idosos. Quero dizer que os cuidadores de idosos também podem ser vacinados, como pode ser vacinados também os profissionais dos Correios. Então, para dizer que o Ministério da Saúde ampliou, embora ele olhe para esse grupo prioritário, né, outras pessoas da população também podem se vacinar. E aí eu queria falar com vocês, porque toda vez que eu participo de uma reunião regional, essa coisa da vacinação vem sempre presente. O Brasil perdeu uma certificação da vacina do sarampo, né, uma doença que a gente já tinha erradicado. Se acontece um caso no Brasil, a gente perde um certificado que é dado pela Organização Pan-Americana de Saúde. E sarampo é uma doença que a gente não precisa, né, ter no nosso país, porque existe, e só tem uma forma de preveni-la, que é através da vacinação. Então, crianças de 1 ano, e aí a gente, mais uma vez, faz o apelo para as mamães estarem levando os seus filhos para vacinarem. O Ministério da Saúde liberou para o município de Quissamã vacina para dengue, para a população de 10 a 14 anos. Então, vocês também podem estar aí procurando o Centro Especializado de Saúde, né, para vacinar. Aí pode perguntar, mas por que só 10 a 14 anos? Primeiro, porque o Ministério não tem vacina para todo o Brasil. Então, ele precisa focar num grupo. E ele focou no grupo que ele entende que é mais vulnerável. Então, por isso, definiu 10 a 14 anos. O programa Saúde na Escola é um programa que justamente visa a promoção da saúde. Foram feitas atividades na creche Raquel Maria, na Escola Municipal Carlos Roberto, na Maria Ilka, na Felizar da Maria, na Délfica de Carvalho. Foram feitas 7 atividades nas temáticas de segurança alimentar, e aí é importante a gente lembrar o problema da obesidade, né, aqui no Estado, no mundo, né? Mas interessante também dizer que a gente não só tem problema de obesidade, mas a gente também tem problema de desnutrição. Então, isso também é algo que a gente precisa, né, colocar uma lente de aumento para isso. Temas de saúde bucal, de gravidez na adolescência e a questão vacinal, porque isso é muito cara para nós, né? A gente entende que crianças vacinadas são crianças mais saudáveis. Aqui nós temos os testes de triagem neonatal que foram feitos, né, para ver se a criança apresenta algum problema. Eu já falei da idade de ouro, que é o 3º e 5º dia, para fazer esses testes de linguinha, pezinho, olhinho e orelhinha. No período, nós tivemos 803 consultas de pediatria, 270 de puericultura, mas, na verdade, a gente teve muito mais do que isso, porque na unidade de Alto Grande a gente não teve 2 consultas, nem tampouco 4. Aqui, de novo, a gente teve um problema na migração dos sistemas de informação. O programa desenvolveu uma atividade de promoção à saúde com jovens, agentes mirins e jovens em ação e juventude ativa, e realizou um estudo de morbimortalidade. O que isso quer dizer? Ele foi olhar para o que as crianças estão internando no hospital, de que as crianças estão morrendo. Ele foi olhar para isso até para reconduzir o seu processo de trabalho. Com relação às mulheres, né, nós temos o programa de saúde da mulher no município, a gente tem um programa de planejamento familiar, e aqui a gente tem inserção de DIU, que é um dispositivo uterino. Nós temos inscrições de laqueadura de trompa 40, laqueaduras realizadas 14, e aqui é importante dizer que 14 para a população de Quissamã, mas a gente também realiza esse procedimento para mulheres que vieram fazer cesariana, e que já tem múltiplos filhos, então esse também é um procedimento que a gente oferta, entendeu, para outros munícipes que não de Quissamã. Foram feitas
57 consultas, né, especializadas especificamente para mulheres, e nós tivemos 76 partos na maternidade municipal. Nós tivemos poucos partos em maternidades privadas. A saúde do homem, a gente vê que o homem se cuida pouco, sempre, né? De 4.709 consultas nas unidades de saúde da família, somente 1.457 foram, entendeu, feitas nessa população de 20 a 59 anos. E aí, é lógico, se eles procuram um pouco o serviço, eles acabam adoecendo mais também. No centro especializado, quando a gente olha para o centro especializado de saúde, de todas as consultas feitas no centro especializado, somente 15% delas era para essa população de 20 a 59 anos. Agora, vou falar da população idosa. A gente colocou o geriatra com um tracinho aí, mas o atendimento da geriatria é feito no centro de convivência. Mas, no período, nós tivemos, então, né, de 4.860 consultas no centro especializado, 48% dessas consultas foram para a população idosa. Então, enquanto mostra que o homem pouco procura nosso serviço de saúde, consulta especializada, mas também a estratégia de saúde da família, os idosos, né, praticamente quase metade das consultas especializadas, né, foram feitas para essa população. Os pacientes hipertensos e diabéticos, né, nós tivemos 23% desses pacientes acompanhados de hipertenso, 28% de pacientes diabéticos. O programa monitorou, supervisionou e avaliou os protocolos, né, ligados à hipertensão e diabetes, monitorou a dispensação dos insumos básicos, iniciou a escrita do protocolo da diabetes, mas ainda não elaborou a linha de cuidado, está em processo de elaboração a linha de cuidado municipal, tá certo? Quando eu não tenho a municipal, eu sigo do governo federal. Nós temos, então, doenças crônicas não transmissíveis e doenças raras. Nós temos 13 pacientes ostomizados acompanhados, 88 cardiopatas, 222 oncológicos, mais 29 que entraram nesse quadrimestre. Nós temos os renais crônicos, que eu já falei, que são 24, e 25 pessoas com lúpus. A gente, quando olha para doenças raras, a gente verifica, né, que elas acometem mais as mulheres do que os homens. Sobre a tuberculose, nós tivemos, no período, 14 pacientes em tratamento. Desses 14, 4 tiveram alta por cura, 1 por transferência, 1 por mudança de diagnóstico e 1 por óbito, mas esse paciente não era residente em Quissamã. Nós, então, dos 14 em tratamento, 6 casos eram novos, e a gente tem observado um aumento de casos de tuberculose no município. 7 continuam em tratamento, sendo 3 casos antigos e 4 novos. Tuberculose tem cura. Quem está com tosse há mais de 3 semanas deve procurar o serviço de saúde. Então, esse programa, além de assistir a população, ele convoca a população no sentido, pede que o agente comunitário de saúde pergunte, né, para os usuários se ele está com tosse, né, há quanto tempo, e aí a gente faz a investigação por exames, que é um exame que a gente chama de BAR, mas a gente também faz a busca de perguntar para as pessoas se elas têm tosse ou se elas têm manchas na pele, porque aí eu estou falando do programa de hanseníase. Foi feita a supervisão e 93% desses pacientes tiveram o tratamento supervisionado. O que isso significa? Que esse medicamento foi dado com o acompanhamento de um agente comunitário ou de um profissional de enfermagem. Hanseníase, nós não tivemos nenhum caso, a coordenadora que se encontra, isso para a gente é algo de preocupação, porque a gente diz que tem doenças que são silenciosas, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, não valorizam uma mancha na pele que não tem dor. E não procuram o serviço de saúde, porque diz assim, uma manchinha à toa. Não, tem uma mancha na pele, viu alguém com uma mancha na pele? Procure o serviço de saúde, isso pode ser uma hanseníase. E hanseníase também tem cura. E se a gente começa o tratamento mais cedo, lógico, tudo que é mais cedo, mais precoce, o resultado é mais rápido.
Com relação ao IST-AIDS, né, a gente está falando das infecções sexualmente transmissíveis HIV e AIDS, nós tivemos 3 casos novos de HIV e tivemos 2 óbitos por AIDS. Tivemos 2 internações, 0 casos de hepatite B, 0 casos de hepatite C. A gente sabe que uma das vias de transmissão de HIV e de hepatite é sangue, é secreção. Então, aí a gente tem um cuidado, né, com relação ao material biológico, mas aqui a gente faz um apelo também a toda a população. Utilize preservativo. Né? O preservativo é uma forma da gente evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Então, distribuímos 70.272 preservativos. Todas as nossas unidades de saúde têm preservativos para fornecer à população. E nós oferecemos teste grátis para a pessoa identificar se tem HIV, sífilis, hepatite B e C. Todas as unidades têm enfermeiras capacitadas para isso. Então, aqui a gente também faz um apelo à população para procurar o serviço de saúde. E aí, quando eu falo procurar o serviço de saúde, é procurar a sua unidade de saúde da família. Ah, mas eu não me sinto bem em fazer esse exame lá na minha unidade de saúde, eu acho que alguém pode saber se meu resultado for positivo. Bom, primeiro, quero dizer para vocês que a gente tem uma ética. Né? Aquilo que passa no consultório entre o paciente e o profissional fica no consultório. Isso é uma questão. E segundo, que vocês não precisam fazer o exame na própria unidade de saúde da família do seu território. Você pode fazer o exame no centro especializado de saúde. E ali, se você se sente mais diluído. Aí o programa também fez uma série de atividades, que é o tratamento da sífilis com penicilina, notificar e acompanhar essas doenças sexualmente transmissíveis. Ficamos muito satisfeitos de não ter caso de sífilis congênita. Sífilis congênita é a sífilis que a mãe transmite para o seu bebê, mas que não precisa ser transmitido se ela fizer o tratamento com a penicilina. Foram feitas várias outras atividades, que é importante que a gente entenda que vocês, enquanto paciente, vocês só, na verdade, olham aquilo que vocês têm de assistência, mas por trás dessa assistência tem muitas outras ações de saúde que são realizadas. E aqui uma delas é reduzir os acidentes com material biológico, que no período nós tivemos 7 acidentes. E aqui eu vou falar do tabagismo, né? Saiu uma reportagem essa semana dizendo que aumentou em 25% o número de fumantes no Brasil. Estamos vivendo um verdadeiro retrocesso. E o pior, não precisávamos estar vivendo isso. Por quê? Porque a gente tem um programa nacional com uma oferta de serviços que ajudam a pessoa a lidar com a ansiedade quando quer parar de fumar, porque não é simples, está certo? Parar de fumar não é algo fácil. Mas nós temos tratamento, nós temos pessoas capacitadas. Então, vocês veem, a gente tem tudo isso no município, mas a gente só teve 42 atendimentos numa população, vamos dizer, adulta, vamos colocar de 20 mil habitantes. Né? Mas nós tivemos todos esses dispensações, que é adesivo, medicamento, goma, trabalho educativo, trabalho de grupo, e isso mostra que a nossa população tem utilizado pouco, né, aquilo que ela tem de uma maneira fácil em todos os serviços de saúde. E aí o Ministério disse mais, ele disse o seguinte, que a cada R$1 de lucro da indústria do tabaco, o Brasil gasta 5 vezes mais com doenças relacionadas ao tabaco. Então, é muito grave. Quando a gente fala para as pessoas, não fume, a gente está preocupada com a saúde delas. Aqui também são as diversas atividades feitas, né, para que possa a pessoa se sentir estimulada a parar de fumar. Inclusive, atividades que a gente diz que é de auriculoterapia, né? E também, mas não só para o tabagismo, né, para outras
também doenças, né? O município oferece esse tratamento alternativo. E aqui também a gente chama atenção, né, para a gente resgatar aquilo de antigo que era tão bom do nosso município, né? A gente é um município de área rural, né? E aí a gente tem aqui as plantas medicinais, né? Antigamente se tratava doenças com xaropes, né? Se tratava doenças com chás, né? Então a gente também, né, tem feito um esforço muito grande, né, de estar distribuindo mudas para a população, para que ela possa também se cuidar de uma outra forma que não só esses medicamentos, né? Porque, volto a dizer, medicamento ajuda numa coisa, mas às vezes atrapalha em outras. Aqui vou falar do trabalho da vigilância ambiental. No período, nós tivemos 13.960 atividades feitas pelos guardas de endemias, sendo 21 atividades sobre dengue. E aí, aqui a gente sabe que a gente precisa contar com a população para evitar dengue no nosso município. E aí, quando a gente quer contar com a população, é a população evitar lá a sua tampinha na chuva para acumular água, tudo que acumula água, ela evitar na sua residência. Bom, temos também a vigilância sanitária, que fez no período 542 procedimentos, que são procedimentos voltados ao comércio e estabelecimentos de saúde, de fiscalização, e as diversas ações que eles fizeram, né, para monitorar como é que está a situação da dengue no período. Temos o programa, né, que é o programa de assistência médica veterinária, que é um programa contratado, que ele presta socorros, né, para animais resgatados pela Guarda Municipal, mas também, né, faz atividades educativas e seleção dos animais preparados, que estão em condições para fazer uma castração, e no período nós tivemos 90 animais castrados. Aqui, para a gente falar um pouco, né, dos nossos nascimentos, né, nós tivemos 79 nascidos vivos no quadrimestre, e a maior parte, né, está entre 20 a 34 anos, mas aqui nos preocupa muito, né, um nascimento de uma jovem menor de 14 anos e 4 de 15 a 19. Gravidez na adolescência é risco para a gestante, é risco para o bebê, e fora todas as complicações que né, tão jovem ter que cuidar de uma criança. Com relação aos óbitos no período, nesse quadrimestre, a gente vê que o que mais mataram os homens foram causas externas, e aqui a gente fala de acidentes e de violência. Depois a gente teve aqui as doenças de câncer e as doenças do aparelho circulatório. Essas são as principais causas de morte no município de Quissamã. Geralmente, elas ficam trocando de lugar, primeiro, segundo e terceiro, mas geralmente são essas. Bom, com relação aos agravos de notificação, aqui falei para vocês, né, 84 acidentes com motociclistas, nós tivemos 81 registros de violência, 30 acidentes por animais peçonhentos e atendimentos antirrábicos, e tudo isso fica sobre o monitoramento da vigilância. Com relação à Covid, a Covid não acabou, né? Nós tivemos 9 casos de Covid no período de janeiro a março de 2025, e a vacina se encontra disponível. Com relação à assistência farmacêutica, tivemos 21.542 receitas atendidas, e nós tivemos, né, foi uma conquista também do município, os pacientes saíam para buscar medicamentos especializados fornecidos pelo Estado, ou no Polo Macaé ou no Polo Campos. E hoje esses medicamentos eles estão sendo distribuídos no próprio município, e 104 pacientes foram beneficiados. Recebemos medicamentos do governo federal para os diversos programas de saúde, num total de 83.602. Tivemos 117 pacientes, né, inscritos em fórmulas especiais, que são alimentações, né, enfim, suplementares, e 280 pacientes, né, que receberam fraudes pelo município. E, no período, 136 pareceres a processos administrativos.
As ouvidorias, quando a gente compara com o primeiro quadrimestre de 2024, a gente observa que houve uma redução, mas ainda mas não muda assim em relação ao padrão, né? As pessoas ainda procuram ir pessoalmente à ouvidoria para fazer o seu registro. Os elogios se mantiveram os mesmos. Em termos de informações, a gente viu que reduziu. Em termos de reclamação também, e solicitações o mesmo no período. O que mais demandou, né, quer dizer, os registros na ouvidoria, foram cópias de histórico de atendimento, remarcação de exames laboratoriais, demora de marcação de exames, e aí é lógico, se as pessoas faltam os exames, vai demorar para alguém, né? A cópias de prontuário, remarcação de consulta, remarcação de exame. Então, vocês veem que a remarcação é algo que demanda muito, e isso foi um jeito que nós criamos, tá, no município, para fazer com que menos pessoas faltem aos procedimentos e consultas agendadas. Bom, todo o trabalho que eu apresentei para vocês é feito por uma força de trabalho composta por 861 trabalhadores. E esses trabalhadores também passaram por atividades de educação permanente, que a gente chama de educação continuada. E aqui a gente só vai falar alguma delas, são inúmeras, tá? Então, aqui a gente teve uma capacitação sobre o uso do sistema ESUS. Tivemos oficinas com as equipes de saúde da família para discutir a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade. Tivemos atividade de educação permanente com os profissionais da rede, e aí não só envolveu as estratégias da saúde da família, mas também o hospital, pelo programa de tuberculose. Tivemos o Capacita Corém, né? O Corém veio ao município para capacitar os profissionais sobre interpretação de exames. Tivemos um treinamento no hospital sobre nutrição integral em paciente crítico, mas tivemos muito mais do que isso que eu estou falando de vocês, e esses é que nós tínhamos as fotos. Bom, a assistência, né, ela é apoiada nas atividades de promoção à saúde, e eu vou falar de algumas atividades realizadas no período. É importante falar do Janeiro Branco, né, as atividades de conscientização na área de saúde mental, e aqui a gente chama atenção, né, as diversas atividades que foram feitas, né, no Centro Especializado de Saúde. Bom, tivemos também o Janeiro Roxo, que foi a campanha de hanseníase, e aqui diversos profissionais envolvidos na campanha, não só examinando os pacientes, né, mas sendo capacitados, né, e sendo esclarecidos. E aqui as diversas atividades educativas que foram feitas nas unidades de saúde da família e no Centro Especializado de Saúde. E nós não só trabalhamos dentro dos nossos serviços de saúde, mas também trabalhamos, né, na Igreja Católica, e aqui um trabalho que foi feito na Igreja Católica Matriz e na Praia de João Francisco. Sobre IST e gravidez, eu já havia falado, né, a atividade junto a esses jovens, e aqui a gente conversa com eles sobre gravidez na adolescência, como evitar, né, sobre IST, sobre tabaco. Tivemos também outras atividades educativas na área de tuberculose, em várias unidades de saúde da família no centro especializado. E aí, aqui, né, chamo mais uma vez a atenção. Tosse por mais de 3 semanas, pode ser tuberculose, faça seu exame de escarro. E aqui toda a equipe, né, e mais pessoas, né, que sempre se envolvem nas campanhas. Aqui o rastreio da cárie, falei para vocês da odontopediatra, né? Então, nós tivemos no período 591 alunos avaliados, e 47% desses alunos apresentaram cárie. A saúde da escola também, né, faz esse trabalho da odontologia, é um trabalho em parceria com o programa Saúde na Escola. Tivemos o Março Lilás, que é a prevenção do câncer de colo de útero, e, de novo, foram feitas atividades em diversos serviços de saúde. Tivemos, tardiamente, o Carnaval esse ano, né, enfim, e aí nós temos, né, toda uma equipe envolvida para fazer a conscientização da prevenção IST e HIV.
Tivemos aqui as atividades educativas feitas, né, na área de alimentação saudável, com crianças nas escolas e nas creches. A gente entende que a educação começa com os pequenos. Tivemos a visita guiada na maternidade, em abril de 2025. Várias atividades voltadas para a Semana Mundial da Saúde, e aqui a gente destaca a aplicação de um questionário para conhecer melhor a saúde da população e diversas atividades, né, posturais e medição de pressão, testagem nessa semana. Com relação à saúde do idoso, né, nós fizemos também imunização, alongamento, rodas de conversa. E aqui eu faço um destaque especial para a oficina de temperos. Sim, a gente com temperos pode reduzir a pressão ou controlar a pressão. Então, voltamos de novo, né, à nossa área rural, as coisas dos antigos que a gente fazia e que ajuda, né, num processo de diminuição do controle da pressão arterial. Aqui, então, várias atividades no controle de hipertensão arterial e várias outras atividades, e aqui essas em especial, feitas também com o Instituto de Aposentadoria. Então, tem sido feita uma parceria bem bacana entre a Secretaria de Saúde e o Instituto de Previdência. As práticas integrativas, e aqui a gente chama atenção, né, para a distribuição das mudas e para atividades de auriculoterapia, as atividades de prevenção ao tabagismo, e estou finalizando com os destaques no período. E aí, quando eu falei que o CAPS ele é um serviço que ele está para além, né, da saúde mental, ele está preocupado também com a parte de psicomotricidade dos usuários, ele está preocupado com a parte de alimentação, né, com a parte, né, porque eles também adoecem. Aliás, todos nós adoecemos. Nenhum de nós está livre de ter uma hanseníase, nenhum de nós está livre de ter uma tuberculose. Aqui eu quero chamar a atenção que o município de Quissamã foi chamado pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, para fazer uma apresentação da experiência, diálogos entre serviços, estratégias de integração e qualificação do cuidado em saúde. E aqui, né, era um acolhimento para os novos gestores que estavam chegando, né, porque a gente está falando disso aqui no mês de fevereiro, estavam chegando para começar uma nova gestão. No centro especializado, a gente destaca, né, os ventiladores novos que foram colocados nos corredores e a reforma do banheiro dos usuários, a doação dos kits odontológicos da Colgate, feitas pela Associação Brasileira de Odontologia, e aqui uma parceria do nosso coordenador de saúde bucal, Matheus, né, com seu conselho de classe. Chamamos também atenção para a primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e para a primeira Conferência do Transtorno de Espectro Autista. Aqui, muito importante, o hospital resgata o seu espaço de educação permanente, o que é muito importante. E nós temos a reforma da capela do hospital. E, por fim, né, nós fomos selecionados, dentre 177 trabalhos, fomos selecionados em 5º lugar, com um trabalho voltado para o idoso, com o título A Transformação do Cuidado em Saúde da População Idosa no município de Quissamã. Esse trabalho foi apresentado na mostra estadual e foi selecionado para ser apresentado agora, em junho, na mostra nacional. Então, eu agradeço a atenção de todos. Sei que eu falo muito. Acho que fala até... Luquete fala muito de números. Ela cansa a gente com números. Eu canso vocês com as informações. Mas, enfim, falar de todo um trabalho de equipe e agradecer enormemente a todos os profissionais de saúde que estão aqui. Mas, em especial, quero agradecer ao Rodrigo e Felipe, os meus companheiros, entendeu? Nesse trabalho. Bom, gente, parabenizar a Delba, parabenizar a secretária, né? Parabenizar a Luquete, mas a gente está agora abrindo espaço para as perguntas. Então, eu passo também então, para as considerações dos vereadores
o nosso vice-presidente, Cássio Reis, e aí na figura, né, Cássio Reis, justificar a ausência do nosso presidente, que está numa outra agenda, e pedir para você estar aí representando, e também o vereador Buiú, né, pode fazer suas considerações, tá bom? Bom dia a todos, vocês que estão aqui presentes, toda a equipe aqui da saúde, representada também pela nossa secretária, pela nossa subsecretária Milena, e dizer que é gratificante receber vocês aqui na casa, para passar todas essas informações que é de fato de suma importância à população. Mostrar o que recebe, o que entrega, né? Porque o povo é de fato merecedor dessas informações, que a casa vai estar sempre aberta aqui a vocês, que é necessário, não só na data marcada, mas o dia que vocês quiserem, para estar passando qualquer informação. E agradecer também que, de fato, a audiência é que mais enche, né? É a da saúde, parabéns a todos vocês, representado por vários setores, né, várias equipes. A gente vê aqui, desde o hospital até pessoas dos postos de saúde, de tudo, enfim, todos os setores. O Léo da vigilância que estava ali, não sei se ainda está. Né, isso é muito importante, a participação, né, das pessoas que entregam esse serviço, porque não é só receber, assim, de fato, receber e entregar. Isso é muito importante e é, de fato, o que o povo merece. E não é uma justificativa, né? É sim uma entrega do que vocês estão recebendo e fazendo. Então, peço que continue, Deus abençoe todos vocês e vamos seguir firme nessa caminhada aí. Obrigado a todos vocês. Bom dia a todos, bom dia aqui na mesa composta pelo nosso presidente da comissão, Ailson, nossa vice-prefeita e parceira, Sabrine, uma grande guerreira da saúde. Eu não tenho dúvidas que vocês estão muito bem representados quanto a secretário, né? Eu tenho participado de inúmeras reuniões com a Sabrine, né, com representantes do governo federal, do Estado, e sempre muito reconhecida pelo seu entendimento da saúde. Então, nós não temos aqui uma política na saúde, nós temos uma grande técnica que está na política também. Então, sempre bom reconhecer isso, Sabrina, diante principalmente da secretaria, mas, obviamente, também a Milena tem sido uma guerreira há muitos anos também aqui da nossa saúde. Então, a vocês que fazem a apresentação, a Delba, a Lu Kathleen, minha querida amiga Bruna, dizer que é sempre um prazer receber vocês e que é sempre muito esclarecedor. A gente sempre, como político, busca, sim, ter as informações, mas, obviamente, que os dados técnicos, as informações específicas de cada setor, através da audiência a gente consegue ter com mais clareza. A gente fica feliz em ver que o nosso município consegue ter um bom andamento. Obviamente que todos nós sabemos das dificuldades enfrentadas diariamente, cada setor, seja na questão orçamentária, porque diariamente lutamos por isso, e é importante destacar que nós chegamos de Brasília, na semana passada estivemos lá, e a pauta principal que nós tivemos lá em Brasília foi a saúde. Em todos os deputados que a gente esteve conversando, nosso pedido é de recurso para a saúde. Entendemos a complexidade que é cuidar de um município que oferta uma saúde, né, com inúmeras especialidades, e aqui é muito bem detalhado isso. E, felizmente, nós já estamos tendo algum retorno positivo da nossa ida a Brasília, que vai fazer com que o bom andamento continue. Mas é reconhecer cada um de vocês aqui. Eu vejo aqui inúmeras pessoas que fazem da saúde de Quissamã essa saúde que, sim, temos problemas e não adianta a gente achar que a gente vive a perfeição, porque nunca vai viver. É importante a gente destacar os problemas e dizer que estamos aqui para discutir e achar os caminhos para dar as soluções, mas a todos vocês aqui, sejam os líderes de setores, né, como os coordenadores, tem aqui o Matheus Lima, temos aqui, né, o Léo, temos inúmeras pessoas, a Simone, que é ex-vereadora, mas também secretária de saúde, também vem trabalhando nessa guerra há muitos anos. Então, que a gente consiga sempre entregar o melhor possível, e é isso que a gente tem visto. Né, dentro da realidade financeira, se adequar e conseguir entregar. Dentro das dificuldades, organizar para que a gente chegue da melhor maneira possível à população. Então, hoje é esse reconhecimento a cada um de vocês, agradecer pela dedicação. Tenho certeza que aqui nesta casa vocês têm pessoas que querem sim ouvir, entender as necessidades do dia a dia para buscar as soluções. Eu sempre gosto de destacar os movimentos que acontecem na casa, e aqui na pessoa do Ailson, eu quero dizer a vocês que, como presidente de comissão, tem sido muito dedicado,
de mandar os detalhes para cada vereador de o que está acontecendo na comissão, dos retornos que está tendo de cada setor, das secretarias. A Ailson tem sido um grande presidente de comissão, então aqui, Ailson, te reconhecer também publicamente. É importante isso, né, porque a gente que vive a parte política, nem sempre as pessoas conseguem enxergar as nossas atuações. Né? Simone está aqui, eu estou falando, Simone está concordando, porque ela sabe que esse lugar é árduo. Assim como a gente entende que muitas das vezes, dentro do dia a dia de vocês, vocês se dedicam ao máximo para entregar, mas nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Mas então, tenho certeza que é nesse diálogo, né, entendendo as dificuldades do dia a dia de vocês, trazendo aqui para esse plenário, apresentando a população, e aí deixar aqui um destaque, né, o Buiú relatou muito bem aqui da importância da presença dos setores da Secretaria de Saúde. Hoje aqui, a nossa população que nos assiste através da TV Câmara, teria a oportunidade de fazer qualquer questionamento, porque se levantar da fisioterapia, tem Thaís, que está ali com a sua equipe. Se levantar das unidades, tem os gerentes de unidade presente, tem a Pâmela, tem a Aline, tem tantos outros aqui. Então, a gente lamenta também que a população não esteja aqui num número maior, para que, nesse momento, fique à vontade. Só um minuto, Ana Margarida. Passar o microfone aqui para ela. Não, é bom para o professor de casa ouvir. Ih, Ana, perdeu tudo. Fica tranquila. Cássio, desculpa ter te interrompido, mas como eu já medito nisso há bastante tempo, não é de hoje que eu participo como conselheira de saúde. Estão aqui Delba, Sabrina, a maioria que estão aqui, Simone. E a gente participa das audiências e quem estão presentes? A comissão da Câmara, os conselheiros de saúde e coordenadores. A população nunca está presente. E aí, enquanto acontecia a fala de Delba, eu meditava, até quis me calar, mas aí, diante da tua fala, eu falei, não, peraí, agora eu não posso mais me calar. Vocês, enquanto vereadores, são 11... Estou deixando como sugestão, tá? Não estou aqui impondo nada, não. Estou colocando como sugestão. Vocês são 11 vereadores. Cada um de vocês tem um grupo político. Comecem a trazer 5. 5. Dos 11 que trouxerem 5, são quissamãenses, são usuários do SUS. Dessas 5 pessoas amigas de vocês, desse grupo político que cada um de vocês tem, se cada um de vocês trouxer 5. Deixa eu... Oi. Tá? Obrigada. Desculpa de novo. Não, sem problema. Eu acho que essa é a ideia, que o espaço seja de discussão, cada um dê sua opinião. Eu só vou discordar de você em uma coisa. Acaba que as pessoas que falam diretamente comigo expressam essas dificuldades e eu consigo tirar essas dúvidas. Né? E o que eu falo é o seguinte... Presta esse daí, por favor. Que é o meu. Acaba que as necessidades do dia a dia da saúde, elas são muito variadas e, às vezes, de pessoas que não têm, nem acessam muitos políticos. Né? E, às vezes, também, pela correria do dia a dia, até no setor tem a dificuldade também de parar com calma. Se eu trouxer o meu amigo ou a pessoa que está comigo, talvez a dúvida dela já tenha sido sanada comigo, por uma ligação, por uma coisa... Não, sem dúvida, eu acho que toda pessoa que é importante. A única coisa que eu falo aqui, e repito publicamente, é que todas as pessoas que têm um questionamento com relação à saúde, como eu falei aqui, não existe perfeição. Nós temos questões a resolver, que venham aqui para que esse seja um espaço de discussão, até porque, às vezes, a solução parte de uma sugestão de quem está passando por uma dificuldade. Né? Então, que seja, sim, das pessoas que a gente está falando, mas também de outras pessoas que, de certa forma, não têm nenhum vínculo político. Né? Porque tem pessoas que não gostam de participar da questão política, mas usam a saúde. Elas possam vir nesse espaço. Sua sugestão é válida, eu acho que a sugestão de todo mundo é válida, que a gente consiga fazer esse movimento e que, se for o caso, que a gente consiga ver até a questão do horário. Né? Porque talvez esse horário não seja o ideal para que as pessoas estejam presentes, que a gente possa rever, ajustar, para que a gente tenha aqui nesse espaço a discussão e sempre colocando para achar o melhor caminho possível. Me desculpa alongar, né, mas é importante a gente estar aqui botando a nossa opinião. Obrigado pela sua opinião também. Bom dia a todos. Obrigado, nosso vice-presidente Cássio Reis.
Mas também, antes de fazer minhas falas aqui, também fazer um elogio, né? É o nosso vice-presidente dessa casa, né? Sempre muito presente, muito parceiro, e a gente acompanha, enquanto vereador, o suporte que você dá ao nosso presidente, né? Então, isso também não aparece ao público, né? E muitas vezes pode até não ser percebido por alguns de nós, vereadores, mas é percebido por muitos vereadores. Então, te parabenizar também pelo trabalho na casa, junto com o presidente Mazinho Batista. Quero que, antes de passar para a nossa secretária, né, e a gente fechar a audiência, quero fazer alguns registros. Registrar a presença do Paulo Cardim, porque, se a gente não falar o nome dessas pessoas que estão lá na ponta da saúde, liderando suas equipes e fazendo essa saúde de excelência, e dizer a Delba que eu sou professor, e todas as vezes que mexe com o professor, quer mexer com o meu equilíbrio, tenta me fragilizar enquanto professor, porque vai levar. Não tem jeito, vai sim. E dizer, porque eu gosto de educação e eu entendo de educação sim. E dizer a Delba, que, não sei se vocês perceberam, é uma professora. Quem tiver dificuldade, quem tiver assim, o que está acontecendo na saúde, qual o serviço que a saúde tem que oferecer? A Delba deu uma aula, né? Tem serviço que não tem que ser prestado pelo município, pelo tamanho do município, né? Os recursos onde são investidos, a Delba deixou muito claro para a gente ali. Olha, a maioria ainda é investimento próprio, ainda é o recurso do petróleo também, né? Então, assim, quem tiver alguma dúvida sobre a prestação de serviço, assiste aí a apresentação da Delba, que, assim, a gente, muitas vezes, que não tem muita noção da saúde, da organização, vai entender bem. Mas quero continuar registrando a presença aqui. O Paulo Cardim, né, responsável pelo hospital, mas também quero Dayana, coordenador dos PSF, e que faz trabalho excelente de ponta. Também Andréia, que é a responsável ali pelo Serviço Centro de Saúde, que tem mais de 23 especializações, né? Quero registrar a presença da nossa ex-vereadora Simone Froze, que, enquanto esteve nessa casa, foi também uma combatente na área da saúde, né? Quero registrar a presença da nossa procuradora, doutora Grimas. Registrar a presença de Thaís, responsável pela fisioterapia. A presença de Leonardo, que é também responsável pela vigilância sanitária. A presença de Luana, que está lá na escuta da ouvidoria. Agradecer também o apoio de sempre da comunicação, que é um erro meu, enquanto presidente das comissões, não citar, mas se vai ao público, muitas vezes, é porque a comunicação está presente. Então, o Francisco Perro e o Adilson. Registrar a presença do Danilo, da saúde, né, da saúde mental, responsável pela saúde mental. Acredito que eu tenha falado o nome de todos, mas se eu não falei o nome de todos, quero agradecer e registrar a presença de vocês, dizer que a gente é admirador do trabalho de vocês. Passar para a nossa secretária Sabrine e depois a gente fecha a audiência pública. Obrigada, Ailson, pela condução. Falar que eu fico muito feliz quando a gente demonstra o que é executado na saúde de Quissamã, porque às vezes a gente recebe só reclamação, mas que trabalho belo, né, que a gente faz, e são 861 pessoas envolvidas na entrega do trabalho. Quero aqui agradecer a todas as colocações dos vereadores, quero aqui também destacar a presença de Simone, que foi ex-vereadora, ex-secretária de saúde, que está compondo lá junto ao hospital, na área técnica, muito entendedora da área técnica de saúde, está apoiando o Paulo Cardim. Engraçado que, quando Simone chegou, a gente falou assim, não, coloca as questões técnicas lá que Simone vai resolver, né? E é isso, a gente trabalha em conjunto. Mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre as questões importantes de recursos. A gente olhou aqui 55% dos recursos destinados à saúde e aplicados na saúde são provenientes. Fumar faz mal, mata? Realmente, gente. A pessoa que fumou a vida toda, 75 anos, 80 anos, bate no hospital, ele fica internado ali 2 meses, 3 meses, 4 meses. No leito de UTI, clínica médica mais 3 meses, 4 meses. Então, isso é o quê? É investimento em saúde e gastos em saúde. Então, assim, a gente precisa da população junto com a gente quando a gente fala que a obesidade é um fator de risco para várias doenças, como o câncer, como a hipertensão, como o diabetes.
A gente mostrou aqui a insuficiência renal crônica, que é o paciente que precisa fazer hemodiálise. Os fatores de risco para a insuficiência renal crônica. O hipertenso diabético. Se a gente não tratar, vai ficar 3 vezes por semana tendo que ir para Rio Bonito, Búzios, Araruama, Itaperuna. E o que é isso? É gasolina, é diária de motorista, é gastos em saúde. E é, como Delba falou, é um tratamento que castiga o paciente, castiga a família. Então, se a gente não entender, todo mundo junto, que a gente tem que se cuidar, a gente só vai gastar mais em saúde, gastar mais na média e alta complexidade, que é a unidade hospitalar e o centro de saúde. É exame que a gente vai fazer, é remédio que a gente vai ter. Então, assim, a gente precisa muito atacar a prevenção e promoção à saúde, e a gente vai fazer isso. A gente tem conversado muito, de forma rotineira e frequente, com as equipes de unidade de saúde da família, com as equipes também do hospital, de forma constante, para a gente ver onde que a gente vai, né, priorizar, né, e guerrear junto, porque a saúde é isso. A gente é uma equipe que guerreia junto para o futuro melhor da nossa população. E quando a gente fala também da questão dos ROIs, e aí eu falo das faltas em consultas, faltas em exames, 35% de falta de consulta de especialidade é muita coisa. Mas eu estou pagando ali para acontecer o serviço. Se faltar o exame, por exemplo, uma colonoscopia, falta um exame de colonoscopia, eu não consigo colocar uma pessoa no mesmo dia, porque ele tem um preparo a ser realizado antes, mas aí eu não ando com a fila, porque eu deixei de atender o paciente lá, que está com problema de saúde, está com dor, está com sangramento, e eu não consigo andar aquela fila. Então, eu peço encarecidamente que a população não falte a exames e consultas. E lá na ouvidoria destaca-se muito bem. O que a gente fez? Vamos montar um processo de trabalho diferenciado que dificulte a falta, tanto que mostra ali que a gente teve nesse período vários atendimentos de ouvidoria para remarcação de exames e consultas. Outra questão aqui que a gente vai falar também da tomografia em Quissamã, que foi um ganho para a gente. Quem é do hospital aqui é de brilhar os olhos, né? Recentemente, a gente fez um atendimento que é histórico, em Quissamã nunca foi feito. A gente fez uma punção por agulha fina guiada por aparelho de tomografia. Quissamã nunca teve isso. Histórico. Por quê? O paciente tem uma lesão pulmonar, a gente insere o paciente na regulação, sem previsão, 3, 4 meses em fila, aquele paciente pode ser um câncer. E aí eu não diagnostico tardiamente, eu posso ter um óbito precoce, né, sem sequer o paciente ser encaminhado para a oncologia para iniciar o tratamento. Então, a gente fez esse procedimento aqui em Quissamã, então eu quero agradecer muito a equipe do hospital e ao profissional cirurgião torácico que veio aqui, o Renato Alvarenga, e fez esse serviço aqui no nosso município de Quissamã. Então, quero falar com vocês sobre isso, que é histórico. Eu só não divulguei muito, gente, porque eu estou com um sério problema no hospital. A gente fala muito que Quissamã, oferta, mas eu estou recebendo muito paciente de fora aqui da cidade. Campos de Goytacazes, Carapebus, Conceição de Macabu, Rio de Janeiro, Rio das Ostras. Se a gente divulgar muito, que está tudo muito bom, e vem para cá, parece que a gente está chamando, a gente não vai dar conta do serviço. Na semana passada, a gente teve mais de 14 pacientes internados na nossa emergência do hospital. E quando a gente vai ver, são pacientes que não moram aqui. E estão aqui até hoje, né? Não moram aqui. E quando bate na nossa porta, a gente vai atender, porque o serviço de saúde é para isso. Eu fiz 2 cirurgias de emergência de paciente de campo semana passada. Uma hérnia que apareceu aqui, 3 horas da tarde, eu vou fazer o quê? Eu tenho que operar. Né? É o princípio do SUS, a gente tem que atender. Então, assim, por isso que eu não divulguei muito, a gente fica só aqui em Quissamã, só para a gente, só da equipe, saber. Falar que a gente tem aqui... Foi falada aqui a questão da escovação. Né? Olha outro alerta. Quem está dentro da casa das crianças são os pais e os responsáveis pelas crianças. E aí a gente faz um estudo epidemiológico dentro das escolas. E aí a gente observa um índice de cárie gigantesco.
É uma criança que tem que ser educada e falar assim, você tem que escovar os dentes todos os dias. Essa criança, futuramente, ou ela vai precisar ter uma prótese dentária, né, ter que fazer canal. Isso também é prevenção e promoção à saúde. A gente não vai dar conta se lá dentro da casa os pais, os responsáveis, não fizerem o exercício de educar o filho. Ó, você tem que escovar os dentes antes de dormir, né? Então, eu faço uma atenção a essa situação também. Falar que, em maio do ano passado, a gente fez, aqui em Quissamã, a abertura do polo de medicamentos excepcionais que são disponibilizados pelo Estado. Eu lembro que quem fazia esse atendimento ao público era eu aqui, lá no centro de saúde. São medicamentos que são padronizados pelo Estado e são caros. Né? Medicamentos que são R$1.000 o medicamento. Então, tem paciente que não tem mesmo, né? Não consegue pagar. A maioria dos pacientes, né? Então, quando eu falava assim, olha, o medicamento tem que dar entrada em Macaé. Nossa, parecia que eu tinha jogado um balde d'água. E aí tinha gente que não fazia o tratamento, porque tinha que ir em Macaé, não tinha condições de ir, não sabia onde era, ficava muito assustado. E eu falei assim, um dia eu vou trazer esse polo para Quissamã. Gente, eu fico muito feliz de estar completando 1 ano desse serviço. A Karen está aqui, que é uma excelente funcionária, farmacêutica, que trabalha junto com a Adriane. E hoje a gente atende mais de 105 pacientes nesse programa, que não tem que ir nem a Campos, nem a Macaé para buscar o seu medicamento, e a gente consegue dar entrada aqui em Quissamã, e o paciente consegue ter o acesso ao medicamento aqui em Quissamã. Então, eu fico muito feliz. Quero parabenizar aqui pelo trabalho diário lá, que eu sei que é árduo, lá da Farmácia Central. Eu quero falar também sobre a questão da dengue. Nós tivemos 6 casos de dengue nesse ano em Quissamã. É um trabalho da Vigilância em Saúde, parabenizar os guardas de endemias, a gente comunitária de saúde, através aqui do Leonardo e da Dayana, que fazem esse trabalho de promoção e prevenção dentro da casa das pessoas. Né? A dengue mata, a gente, graças a Deus, a gente não teve óbito no município esse ano, mas é um trabalho de prevenção. Foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde agora 300 doses de vacinação para a dengue, para o grupo prioritário de 10 e 14 anos. Estão sendo feitas as aplicações aqui no Centro de Saúde, então a gente também faz um alerta, porque quando chegou a vacina, eu falei assim, a gente vai ter uma procura significativa, mas não, a gente não teve essa procura significativa, então a gente fala aqui da importância da vacinação de vacinação contra a gripe. A gente observa, eu estou vendo vários prefeitos, inclusive, falando de hospitais que, se não tomarem vacina e não se prevenirem, não vai ter leito de UTI, por conta da síndrome aguda de respiração. Né? E, graças a Deus, aqui em Quissamã, a gente não está nesse patamar, né? Esperamos que não, mas outros hospitais estão passando por situações difíceis relacionadas a questões respiratórias. Então, é importante o idoso, a criança, a gestante, que são os grupos aqui prioritários, fazerem a vacinação, que estão sendo feitas nas unidades de saúde da família, de segunda a sexta-feira. Vamos lá falar sobre o castramóvel, que a gente teve aqui um programa apresentado, que foi o PANVET, que ele findou-se esse ano, e a gente já está fazendo um processo licitatório para a prestação de serviço dentro de um castramóvel que foi feita a aquisição pelo município. Né? Ele já foi emplacado, e a gente já está fazendo o registro de preço para a execução e o castramóvel funcionar dentro do município de Quissamã. Né? Em breve, a gente vai estar com um castramóvel aí, fazendo castrações no município, na área rural, na área central, e aí a gente vai fazer um calendário para que aconteça. Falar das fórmulas especiais. As fórmulas especiais são leites especiais ou suplementos que são disponibilizados aos pacientes. Graças a Deus que Quissamã oferta esse programa, que é diferenciado. Municípios vizinhos não têm um programa como esse, então a gente tem 117 pacientes atendidos nesse programa, 280 atendidos no programa de fralda, que não falta no município de Quissamã, é dispensado em todas as unidades de saúde da família também. Falar aqui da nossa conferência de saúde, que está prevista para acontecer no dia 24 de junho desse ano, mês que vem.
falar que a equipe organizadora já foi montada e, na próxima semana, a gente já vai estar fazendo as pré-conferências de saúde nos lugares que a gente vai apresentar junto à comunicação social da Prefeitura. Então, são esses pontos que eu queria destacar. E eu queria falar aqui um pouquinho da Andréia, que, quando apareceu a foto da equipe do Centro de Saúde, ela olhou a equipe com brilho nos olhos. Quem trabalha na saúde tem o brilho nos olhos. Quem não quer trabalhar na saúde, vão para outra área, porque é quem ama, é quem gosta de cuidar, é que faz um trabalho excepcional, é que, quando chega em casa, fica preocupado mesmo com o que deixou lá no serviço, é que não tem hora para acordar, para resolver situações. Então, o brilho nos olhos de Andréia e o sorriso, quando você olhou sua equipe, me fez também falar aqui em público, né, que a Andréia vai ficar com a gente até o meado de junho, né? O Centro de Saúde vai ter uma outra coordenação. Mas falar, Andréia, e agradecer pelo todo o seu serviço disponibilizado à saúde de Quissamã nesse período. Você é assistente social, foi nossa subsecretária de saúde, aguenta os desafios propostos pela vida, mulher forte, guerreira. Desejo sucesso para a sua nova jornada de trabalho. E é isso. Falar que a saúde é isso, é bela. Nós não somos, como o Cássio falou aqui, 100%, mas nós estamos abertos ao diálogo, a conversar. Sabrina, isso aqui não vai dar certo, não. Acho melhor a gente ir por essa porta aqui. Eu sou muito tranquila em relação a isso, porque tem gente que não gosta de ouvir, né? Mas, isso aqui não está bom, não. Vamos pensar nessa forma aqui. Vamos ouvir, né? E a gente está aberta a isso. Quero agradecer muito a Milena aqui, que é minha companheira de dia a dia, né, da gente desabafar uma com a outra, da gente conversar. Enfim, eu quero agradecer a todos os profissionais de saúde que, junto comigo e com a Milena, né, entrega esse belíssimo trabalho aqui para Quissamã, que é uma saúde diferenciada. Quando a gente vai em reuniões, gente, a gente fica muito grato e muito honrado de pertencer à saúde do município de Quissamã. Muito obrigada a todos. Agradecer, geralmente eu faço algumas colocações, mas não é necessário, né, devido à aula que a gente teve hoje, né? A prestação de contas, né, da Secretaria de Saúde, então, do ano 2025. 2025. Eu estou com 2026, eu acho doido que passa esse ano, não sei porquê. Então, 2025. Então, a gente, por não encostar mais nada, né, a gente fecha aqui. Perguntou. Fala você, então. A galera está pedindo para você falar. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite para poder compor aqui a mesa. Como presidente do conselho, eu quero aqui saudar os conselheiros que estão aqui presentes, dizer que a gente está à disposição para poder dialogar, estamos abertos também às ideias. Ana Maria trouxe aqui, né, várias ideias. Ana Maria é muito ativa, sempre está junto ali com a gente, trazendo ideias diariamente para poder a gente dialogar, assim como os outros conselheiros também. E quero falar um pouquinho agora da Bruna do hospital, né? Eu sempre falo um pouquinho do hospital também. Dizer que sim, que a gente trabalha muito lá. Tá? Que, assim como a atenção básica, e que a prioridade é, sim, trabalhar a prevenção, porque o hospital ele tem uma linha de atendimento emergencial. Então, a gente trata, organiza e devolve você para um cuidado que vai ser feito a longo prazo. Tá? O nosso hospital está ficando sobrecarregado de cuidados emergenciais. A gente, na semana passada, ficou com 14 leitos de emergência ocupados. Então, assim, a população precisa se atentar a como está sendo esse cuidado em relação à saúde, porque nós estamos ficando preocupados, entendeu? Da maneira como a gente vai conduzir isso. Então, fica aqui o nosso apelo também, como profissional que está lá na ponta, que está cuidando da saúde de vocês, para que vocês também ajudem a gente no dia a dia, porque para a gente também está ficando, assim, a gente está ficando um pouco preocupado em como vai conduzir isso, tá? Então,
A gente está à disposição, sempre estaremos lá para poder atender da melhor maneira possível, mas queremos contar com vocês também, população, para que ajudem a gente também nesse cuidado. Tá bom? Obrigada. Bom, quero aqui registrar, né, a falta, dizer que se justificou o Lopinho, nosso vereador, que está com problema de saúde, né, havia conversado com a gente dizendo da impossibilidade de estar aqui presente hoje, do vereador Cachuca e do vereador Hilton Pacheco. Também parabenizar a secretária de Saúde, porque é a liderança maior da pasta, né, pelo trabalho que tem conduzido nesses tempos, né, não tem faltado o básico, pelo que a gente viu na prestação da saúde, tem sido oferecido além do básico, inclusive. Então, parabenizar, né, a gente sai daqui, pelo menos eu, enquanto presidente dessa comissão, satisfeito com o que foi apresentado e tendo certeza que Quissamã está no caminho certo, nos investimentos, procurando dar prioridade, né, naquilo que é essencial para a vida dos nossos munícipes. Então, por não constar mais nada na nossa audiência pública, eu, Ailson Bellarmino Barreto, enquanto presidente da Comissão da Saúde, fecho a nossa audiência, prestação de contas do ano 2025, do primeiro quadrimestre. Vamos fazer um registro, pessoal.